a frustração de um tratamento demorado. Existe a relação entre essa frustração e o caminho de quem deseja controlar a dor, seja você um paciente que está em tratamento, ou seja você um fisioterapeuta que está tratando alguém a médio e longo prazo. Tudo é questão de ponto de vista. Vamos esclarecer algumas coisas. Há um tempo atrás, 3, 6, 12, 24 meses atrás, você não tinha conhecimento a respeito do seu diagnóstico ou do diagnóstico do paciente que você está tratando. Vamos supor que esse paciente tem um quadro de uma síndrome radicular, uma compressão nervosa real que transmite dor ciática para a perna, transmite dor na coluna para a perna, a famosa ciática, ou transmite dor no pescoço para os braços, beleza? Você aprendeu só técnicas de irradiação e controle motor, onde você precisa transmitir força de um segmento não afetado para o segmento afetado, e isso não deu certo. Você aprendeu técnicas mecânicas e de movimentos direcionais, preferência direcional, só que você já testou tudo que você sabia e o paciente vem inalterado, não está melhorando. Às vezes piora, mas ele não melhora, ele não tem preferência direcional. Você começou a cultuar uma abordagem baseada em mecanismo neurofisiológico e você identificou que a dor do paciente é neuropática, mas você não sabe o que fazer a respeito disso. Você começou a aprender a famosa terapia cognitivo-funcional, entendeu o que é uma disfunção de controle, uma disfunção de movimento, uma disfunção de descarga. Pode ter entendido que essas coisas podem acontecer simultaneamente. Vamos lá, fazer o paciente frequentar as angulações de movimento que ele não frequenta. Uma lógica super interessante e que eu aplico no dia a dia de consultório. Só que isso também não funcionou. E nada disso fez você descobrir qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico desse paciente. Você não senta na cadeira e revisa o caso do paciente de acordo com a ficha de avaliação que você anotou. Você não senta na cadeira e vai às evidências científicas, você não aprende língua inglesa, você tem preguiça de colocar o artigo científico no Google Tradutor para destrinchar o caso clínico do seu paciente e entender que, por exemplo, uma compressão nervosa leva 1 ano para tratar. E entender que uma compressão nervosa no pescoço começa a melhorar com 6 a 8 meses de tratamento e tem resolução espontânea e tem resolução completa com 24 a 36 meses depois do seu episódio. Você não está com a expectativa alinhada porque você aprendeu técnicas mecânicas de preferência direcional, técnicas de irradiação, técnicas cognitivas que mudam o desfecho do paciente imediatamente e você se acostumou com isso. Você está sedento por dopamina, você quer aquele feedback, meu Deus, ele tirou minha dor com a mão, nossa, esse movimento é maravilhoso, como eu não pensei nisso? Isso vicia. Isso ativa o centro de recompensa no seu cérebro e esse centro de recompensa vai fazer com que você fique atrás desse padrão de paciente. Só que esse padrão de paciente, ele convida para te conhecer padrões de pacientes completamente distintos, com casos aparentemente iguais, e você deve estar entendendo aí o que eu quero falar, traduzindo para os leigos. Sua paciente e a vizinha do seu paciente tem hérnia de disco. Só que a hérnia de disco que você está atendendo é só uma rigidez. E a hérnia de disco da vizinha, que quem você está atendendo levou até você, é uma síndrome radicular, é um quadro inconclusivo, é uma articulação estruturalmente comprometida, né? É uma estenose de canal central foraminal. E você fica, meu Deus, e agora? Eu não vou ter aquela recompensa imediata que eu tenho com meus outros pacientes, então eu vou deixar de atender. Eu não quero saber, eu quero os pacientes fáceis, eu quero os pacientes rápidos. Os pacientes rápidos te dão resultado a curto prazo, te dão dinheiro a curto prazo e não consolidam o seu nome. Porque os pacientes rápidos, eles conquistam autonomia de uma forma muito mais fácil do que os pacientes complexos. Os pacientes complexos, eles são negligenciados por você e pela maioria dos profissionais da saúde, sejam fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, psicólogos. Chega um paciente com síndrome dolorosa crônica, dor crônica recorrente com flare-up, sensibilização central, hiperalgesia, alodinia,
controle inibitório nocivo difuso disfuncional, e tudo que você faz agrava o paciente, fazendo você pensar que ele é um quadro inflamatório. E você não tem comunicação para alinhar a expectativa de que esse paciente precisa de você e do médico. Talvez do orto, talvez do reumatologista, talvez do anestesiologista. Ele precisa fazer a fisioterapia medicado, porque a fisioterapia para esse paciente é dolorosa. E fazer as coisas com dor gera frustração. E você precisa quebrar e ressignificar esse loop infinito do seu paciente. Só que você não tem paciência. Você sabe para o seu paciente que é um processo, mas você está cansado do processo. Você está fadigado, você não quer pagar o preço de ter um destaque profissional. Eu estou nessa batalha há 10 anos. Você está começando agora. Você está cansado com 6 meses de processo? Com 3 meses de processo? Eu estou nessa labuta há 10 anos. Eu conheço profissionais que estão nessa labuta há 30 anos, há 50 anos. E eles encontram sofisticação terapêutica em meio ao caos que os nocebos que você ajuda a proporcionar com essa crença, porque sim, essa crença modifica o seu comportamento e a forma como você se comunica. Essa crença faz com que você tenha uma linguagem corporal e verbal insegura com o seu paciente. Vamos pensar um pouquinho aqui. Você está obeso, você está obesa, hipertensa, diabética, dislipidêmica. Você está com uma série de problemas e distúrbio de autoimagem. Você se olha no espelho e se sente gorda, infeliz. Você queria na sua idade já ter alcançado R$1 milhão, ter o seu carro, ter a sua casa, ter a sua independência. É tudo que todo mundo sonhou, mas na sua idade você não conseguiu isso. E aí você começa a comparar a sua história com a história de alguém que está num palco superior ao seu bastidor e que provavelmente fez o que você não está fazendo. 100% das pessoas querem, 50% das pessoas fazem, 50% das pessoas fazem, 25% das pessoas fazem por 6 meses, 5% das pessoas fazem por 1 ano. A vida premia esses 5% que são consistentes. Eles não são excelentes ainda, eles são consistentes. Você está buscando excelência com vários processos de edição, com clínicas sofisticadas, com profissionais gabaritados dos maiores centros brasileiros e até americanos para tratar a sua dor, para tratar a dor, pagando formações que te dão certificado na parede, como esses que eu tenho aqui, e que eu não sei se você sabe, mas eu já desperdicei 2 carros de luxo em formações que não me acrescentam em nada no tratamento dos meus pacientes, nem no ensino para os meus alunos. Voltou para o cenário onde você está obeso, diabético, dislipidêmico, sedentário, com risco de infarto, com frustrações sobre experiências não assimiladas em sua vida, volta para esse cenário. Você do nada é diagnosticado com depressão. Você começa a ficar irritado. Você começa a interagir com a linguagem completamente nociva nas esferas familiares, nas esferas relacionais, amizade, relacionamentos. A partir daí sua vida tá um caos, velho. E tudo que você escuta de uma pessoa que também esteja em caos, reforça as suas crenças a respeito do caos. Se você leu Antifrágil, que eu ainda não terminei, você já conseguiu entender que nós, seres humanos, somos o único organismo vivo que consegue se beneficiar do caos. Escute o que eu estou te falando aqui agora. Enquanto você está chorando, existem pessoas que estão vendendo lenços. Enquanto Ucrânia e Rússia estão em guerra, existem nações que estão vendendo armas para essas outras nações. O mundo é o que é. Você pode concordar ou discordar. Eu não compactuo com isso, mas eu não tenho força para sozinho mudar o sistema. Portanto, eu não fico gastando energia em coisas que eu não controlo. Foco no que controla e ponto. Eu não fico reclamando de uma coisa que eu não estou fazendo. Eu não fico esperando sentado cair um paciente no meu consultório. Eu cuido do meu jardim, minha rede social, minha comunicação, minha base ativa de clientes,
minha base inativa de clientes, minha produção de conteúdo, a minha capacitação, a minha experiência clínica, eu cuido do meu jardim e as borboletas vêm até o meu jardim, os clientes vêm até mim. Voltando para o cenário onde você está obesa, sedentária, dislipidêmica, frustrada, se você começar a entrar num ambiente onde as pessoas entendem que isso é possível de acontecer, afinal somos seres humanos, isso acontece mesmo, é processo. Mas dentro desse ambiente as pessoas começam a te mostrar ferramentas para melhorar todo o seu quadro. Você não vai tomar simvastatina hoje e melhorar a dislipidemia amanhã. Você não vai tomar um antihipertensivo, losartana, a bloco hoje e melhorar sua hipertensão amanhã. Você não vai se matricular na academia, no clube de corrida e começar a correr e tá magra, esbelta amanhã. Você entende que para se tornar um vencedor, você precisa ultrapassar o limiar de dor? Você precisa ultrapassar a barreira da sua própria zona de conforto? Você entende isso? A frustração que você tem é por ser imediatista e estar acostumado a casos fáceis. Você, paciente, a frustração que você tem com tratamento demorado é porque das outras vezes onde você teve os primeiros, segundos, terceiros episódios de dor na coluna, no joelho ou no ombro, você melhorou rápido. A história natural melhorou com automedicação, depois com a ida na emergência, depois com 10 fisioterapias, depois com 10 RPGs. Agora seu corpo está cansado também. Sua mente está cansada, profissional, de dar ferramentas que não dão autonomia para seus pacientes, de ter uma comunicação que não alinha expectativa para um tratamento de médio e longo prazo. Você entende? Você entrou na autoescola agora, você consegue fazer uma viagem na estrada amanhã? Não. Você saiu da autoescola, você consegue andar no seu bairro. Você começa a andar em 3 quarteirões. Depois você começa a navegar a cidade, confiar no Waze, e aí você faz sua primeira viagem de carro. Não é mesmo? Você começou a dieta hoje e definitivamente você não começa a emagrecer amanhã. Então, a frustração de um tratamento demorado tem uma conexão direta com a sua expectativa, que você que quer controlar a dor, você que está tratando a dor dos seus pacientes. Demorado, pessoal, é viver sem poder transar com seu parceiro. Demorado, pessoal, é passar 6 anos sem poder pegar o neto ou as crianças no colo. Demorado, pessoal, é não poder brincar com seu filho que quer jogar bola, papai. Papai, eu quero jogar bola. Mamãe, eu quero ir no parquinho, porque sua coluna não deixa. Seu joelho não deixa. Você não consegue dobrar. Você está cansado de fazer ressonância magnética e conhecer a anatomia da sua coluna. Você já sabe o que é uma vértebra L5, o que é uma vértebra S1. Você já sabe o que é uma compressão nervosa, o que é uma radiculopatia. Você já sabe, inclusive, o tempo de tratamento para todas essas condições. Só que você não aceita. Porque você vive no mundo de Alice. Alice no País das Maravilhas. Você entende? Demorado é não aguentar fazer as atividades do dia a dia. Você não aguenta sequer lavar os pratos. Você não aguenta sequer fazer uma faxina em sua casa que você fica quebrada. Demorado é não poder se conectar no trabalho, se concentrar no trabalho ou para o concurso que você quer prestar. O seu nível de irritabilidade por causa dessa frustração, como falei anteriormente, altera toda a forma como que você se comporta, sua linguagem corporal, sua linguagem verbal. E isso te coloca no loop infinito de frustração. Aí é muito fácil você chegar no psiquiatra e falar que está com depressão e começar a tomar um antidepressivo. É muito fácil você ir no médico da dor e começar a fazer várias sessões de bloqueio porque o seu plano de saúde libera. É muito fácil você ceder
a pressão de técnicas revolucionárias como injetáveis e ozônios na fisioterapia. Afinal, você vai vender um tratamento de R$3.000, vai meter 10 sessões de ozônio, você já investiu na máquina, né? Vai começar a botar injetável, fazer procaína, infiltrar dente de paciente, botar ozônio no reto de paciente. E você vai ganhar dinheiro. É muito fácil você ceder às pressões das inovações de microfisioterapias e ganhar dinheiro para um cacete. Microfisioterapia dá um dinheiro do cacete. Só que sua consciência fica como? Você está tranquilo sabendo que não existe evidência para microfisioterapia? Você está tranquilo vendendo um tratamento que não é comprovado cientificamente para os seus pacientes? Provavelmente você está tranquilo. Se você respondeu que está tranquilo, provavelmente é porque você não viveu na pele o que é receber um tratamento não científico, o que é investir mais de R$200 mil em tratamentos ao longo de 10 anos, né? Como muito paciente já me disse aqui, Caio, eu fui no Einstein, eu fui no Sírio-Libanês, eu fiz 2 cirurgias na coluna, eu comprei colchão eletromagnético, eu paguei R$27 mil no colchão, eu comprei uma cadeira sofisticada da Herman Miller e paguei vários rios de dinheiro na cadeira do escritório, eu contratei consultor de ergonomia para a empresa, para ver o meu escritório lá de arquitetura em casa, porque a minha postura estava ruim, e eu continuo com a dor, Caio. Você sabe quanto eu já gastei em todos esses tratamentos? Eu já gastei mais de R$300 mil ao longo de 5, 6 anos. E aí você olha para um paciente desse, que está pedindo socorro, fazendo 5, 6 tratamentos ao mesmo tempo sem melhorar, e você tem medo e insegurança de vender um tratamento de 1 ano, de vender um tratamento de 2 anos, de vender um tratamento de 6 meses, porque na sua cabeça é demorado? Você sabe como esse paciente vai falar de você se você for capaz de entender o problema dele e melhorar ele 30% na dor e 30% na incapacidade nos questionários de Oswestry, Roland Morris, Neck Disability Index, seja lá qual for o questionário, escala funcional específica do paciente? Você tem noção de como esse paciente vai falar de você? Eu te convido aí nos meus destaques e você vai ver esse paciente que eu acabei de relatar para você falando de mim. Você tem noção do que é um paciente fazer 30 sessões de fisioterapia domiciliar, várias sessões de ozônio, 90 sessões de RPG, 6 meses de pilates, acupuntura adoidado, tanto a sistêmica quanto a auricular, 10 sessões de osteopatia, 10 sessões de quiropraxia, fazer procedimento intervencionista com o médico, fazer vários bloqueios, tomar vários... O cara conhece a farmácia de cabo a rabo. Ele sabe as classes de analgésicos simples, de analgésicos opioides, de anti-inflamatórios, não esteroidais, inibidores seletivos de COX-1 ou 2, de COX-1, por exemplo. Ele sabe o que é antidepressivo, ele sabe o que é ansiolítico, ele já conheceu todo o arsenal da Big Pharma e ele não tá melhor. E você tá aí, nossa, mas eu queria tanto que ele fosse um desarranjo, que ele fosse uma obstrução mecânica, que ele fosse uma disfunção de descarga e fosse só irradiador que ele melhorava. Eu estou falando de abordar casos complexos de dor crônica. Alinhe a sua expectativa. Dentro do meu programa é isso que você vai aprender. Lidar com casos complexos, se comunicar com pessoas complexas, transformar vidas. Eu não canso de recordar de um paciente que no final de um tratamento de 3 meses falou para mim assim, ó, Dona Francisca, paciente de fibromialgia. Dona Francisca, o Oswestry dela 12%, chegou 64%, estava 12%. Dona Francisca, com o tratamento, quantos por cento você acha que está melhor? Lá do início de quando você me conheceu. Ah, Caio, 30%. Quando ela falou 30%, eu continuei com a mesma expressão facial, mas por dentro eu estava destruído, porque eu entreguei o melhor que eu conhecia naquele momento. Eu entreguei o melhor que eu conhecia naquele momento para Dona Francisca. Só que os 30% para Dona Francisca era um milagre,
Porque Dona Francisca estava cogitando fazer uma cirurgia. Dona Francisca estava cansada de fazer vários tratamentos. Dona Francisca tinha uma dívida com cartão de crédito absurda por ter passado por tratamentos que não tinham comprovação científica. Dona Francisca adquiriu problemas renais e intestinais por uso crônico de anti-inflamatórios e uso crônico de corticoides. Dona Francisca falou para mim chorando: Caio, se eu tivesse te conhecido antes, talvez eu não tivesse passado por tudo isso. Porque não é possível, eu fiquei impressionado como só 3 meses de tratamento me melhoraram tanto. Você entende o que foi 30% para mim e o que era 30% para Dona Francisca? Em psicologia a gente fala em psicometria, na fisioterapia a gente precisa fazer análise de dados. E para analisar dados a gente precisa aplicar questionário, para quantificar o que a gente está fazendo, para sair da miscelânea de... Como que eu posso falar isso? Da miscelânea de subjetividade implícita dentro do tratamento da dor. Se você está frustrado com o resultado que você tem, não é porque meu programa não entrega o que você precisa fazer. Se você está frustrado ou frustrada com o tratamento que você tem, é pelo que você não está fazendo. São pelas suas crenças, que são inflexíveis, como se você fosse um velho, uma velha. Não que velhos tenham crenças inflexíveis, mas à medida que a idade vai avançando, a habilidade do cérebro fazer novas sinapses e novas conexões neurais, novos caminhos e novas neurotags para interpretar circunstâncias e ambientes da sua vida é muito menor, é muito mais difícil construir uma nova linha de pensamento. Por isso que eu fiz essa analogia como se fosse um velho. Quando a gente fala em psicologia e fala em terapia de aceitação e compromisso, a gente trabalha com pilares dentro de um hexágono. E dentro desse hexágono, além da aceitação, o que a gente mais consegue identificar nos pacientes é o nível de Psyflex. Steven Hayes, ele fala em flexibilidade psicológica. É um convite para você entender que dentro de todo o processo existem ambivalências, coisas que, apesar de contrárias, podem acontecer simultaneamente. Caio, você está viajando, está filosofando. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é muito bom estar feliz dentro de um processo quando você tem um pico de faturamento, né? Mas quando você tem uma queda no seu faturamento e você não consegue analisar o que é que você fez diferente, a falta de planejamento trimestral, semestral, anual, que seja lá, que você teve, a falta de organização financeira, porque eu vou te dizer uma coisa, no ano da pandemia, eu estava acostumado com um faturamento de 240 mil todo ano, mas no ano 1 da pandemia, meu faturamento anual caiu para 136, 146, não lembro agora. E ainda é um faturamento acima da média. Só que eu tinha construído uma vida com um planejamento orçamentário acima daquilo. Eu não entendia de inteligência financeira. Eu não entendia que eu tenho que pegar no meu ano o faturamento que foi mais baixo e construir minha vida dentro daquela margem. Não é para construir sua vida na média do seu faturamento. É para construir na margem inferior do seu faturamento. Você entende que você não se desespera relacionado quando seu faturamento cai? Você não bloqueia seu eu criativo para produção de conteúdo, para resiliência às intempéries das circunstâncias de vida, dos ambientes que você frequenta? Só porque você está tendo resiliência, organização, planejamento, só porque você vai dormir setando na tarefa do post-it 3 coisas principais que você precisa fazer amanhã. E quando você acorda, você larga o celular, você joga o celular na casa da zorra e faz as 3 coisas principais que você setou no dia anterior. Quando dá 10, 11 horas da manhã, você já terminou as 3 atividades principais e a sua confiança sobe, seu senso de capacidade, sua resiliência sobe. E aí você começa a ter sua expectativa e mentalidades alinhadas para
o que você chama de um tratamento demorado, às vezes para o paciente é um tratamento muito rápido. Ah, Caio, mas o meu paciente também acha demorado demais. Porque ele só passou pelos profissionais meia boca do mercado. Profissional que olha para uma articulação comprometida e vende pacote de 7 sessões. Profissional que olha para uma síndrome dolorosa crônica, vende sem saber manejar e diz, ah, mas ele é crônico, não ia melhorar mesmo. Ah, mas aí é só psicólogo, né? Não, aí é só psiquiatra, né? É esse o profissional que você quer se tornar? É esse o profissional que você quer se tornar? Bom, mude a sua mentalidade. Tenha flexibilidade psicológica. Sabe por quê? Uma coisa que um empreendedor, em qualquer área, não só na área da saúde, precisa ter é uma blindagem mental. Tipo a película do seu celular, sabe? Uma blindagem mental. Porque as circunstâncias de vida vão entrar em pensamentos automáticos na sua cabeça, reforçando crenças negativas, porque você tem um diabinho e um anjinho em cada orelha. Você tem um diabinho na orelha, um anjinho na outra orelha. Você, às vezes, tem 3 diabinhos em uma orelha e um anjinho na outra. Às vezes, seu anjinho foi passear e você só está escutando o diabinho. E você está se autodefinindo pelos pensamentos automáticos, que não definem você. O que te define é o seu comportamento, sua sucessão de atitudes, suas ações repetidas. Você não é o que você acha que você é. Você não é o que os outros dizem a seu respeito. Você é o que você faz repetidamente. A repetição leva, entre aspas, muitas aspas, à perfeição. Quanto mais você repete o processo, a maestria musculoesquelética começa a ser alcançada. Você entende? Eu sei que para você que é paciente, esse vídeo ficou bastante técnico, mas eu acho que você também foi capaz de entender essa mensagem. Enquanto você não blindar sua mente sobre os comentários negativos de pessoas que estão passando por fases ruins e atribuindo as causas dessas fases ruins à sua procrastinação, ao seu medo do julgamento, à sua vergonha, ao seu senso de incapacidade, à sua crença de não merecimento, ao seu senso de, nossa, eu não sou pertencente aqui, ou ao senso de que você não sustenta as decisões que você toma uma decisão baseado na crença de que você quer ser um empresário e na primeira oscilação de faturamento você, ai meu Deus, como eu queria meu emprego de volta. Ai meu Deus, pera aí, a mentalidade é o que eu vou fazer para enfrentar essa tempestade. Escuta o que eu vou te falar aqui. Noé foi um imbecil até que choveu. Qual é a chuva que você não... Qual é a preparação que você está fazendo para a chuva que vai acontecer a qualquer momento na sua vida profissional? Noé era um imbecil até que choveu. Bom, eu espero que você tenha recebido essa mensagem e que essa mensagem tente alavancar a sua mentalidade, criar o senso de ambiência, criar a proteção ao ambiente que você frequenta. Por quê? Mentalidades que destoam das nossas visões, missões e valores profissionais e pessoais são mentalidades que eu não quero por perto. Escolha a que ambiente você quer pertencer. Um grande abraço. Movimento é vida.